Glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia mesmo, bom dia, querido Espírito Santo de Deus. Então nós estamos aqui nesta manhã para concluir o livro de Êxodo em relação às... Hoje nós falaremos da 10ª praga, né? Nós vimos que a primeira, as águas se tornaram em sangue, Deus confrontava ali o Deus do Egito, né, que protegia as águas. Nós vemos a segunda praga das rãs. Havia aquela rã com corpo de mulher, aquela deusa, né, que os egípcios adoravam, corpo de mulher, cabeça de rã. Então Deus manda a praga da rã para confrontar. Vem a terceira, que foi dos piolhos, onde os mestres, os magos de Faraó entendem, poxa, aí tem o dedo de Deus. Depois vem a quarta praga, as moscas. Depois a quinta, né, a peste dos animais. Deus aí, então, ele está confrontando Deus, o Deus do Egito, chamado Amon, que protegia o gado. Depois vem a praga das úlceras. Moisés joga cinza para o alto. Quando cai, ela se torna úlcera. Até o faraó começou a se coçar e ficar cheio de úlcera. Depois vem a praga... a sétima praga foi a da saraiva e caiu destruindo assim a lavoura. Nós vemos aí também, certo? A praga dos gafanhotos. Todas essas pragas que atingiam a lavoura tinha um deus que ele chamava Cefas, né? E esse deus então aí era o deus dos egípcios que protegia a lavoura. Então Deus estava ali confrontando esse Deus também, né? Depois vem a oitava praga, os gafanhotos aí, né, atingindo a lavoura. A nona praga, que foi as trevas, foram 3 dias de trevas. Eles ficaram sem poder se mexer, porque era treva mesmo, ninguém enxergava nada. Então você vê aí eles em trevas. E chega então, queridos, aí no capítulo 11, a morte dos primogênitos. Por quê? Porque o faraó, ele endurecia o coração. A Bíblia diz que o próprio Deus endurecia o coração. Eu levei um tempo para entender isso, né? Eu levei um tempo para entender, mas como isso? O próprio Deus querendo que o pessoal saia e ao mesmo tempo ele está endurecendo o coração do faraó, é porque, na verdade, ele sabia quem era o faraó. E o alvo de Deus era o quê? O nome de Deus fosse glorificado. Então, quanto mais duro, maior seria a vitória do povo de Deus, a vitória do homem de Deus. É como quando você... Quando ela converte, aquela notícia corre. Poxa, mas fulano converteu, né? Vem aquela notícia toda, certo? O nome de Deus é glorificado. Como Paulo fala, aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente vê aí Faraó com seu coração endurecido e você vê que até hoje essa história ela é contada. Cada vez que ela é contada, o nome de Deus é glorificado. Mostra que Deus tem tudo sob controle. A gente vê o mundo, parece que está descontrolado. A gente olha para a nossa nação, parece que está descontrolada. A gente se olha para o mundo, ainda mais agora nesse período de pandemia. E é tantas... Mas, segundo nos ensina a palavra de Deus, Deus, na verdade, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é soberano. Tá? Chegará aquele momento que Ele trará as nações também para serem julgadas. É o que nos ensina a palavra de Deus. Então, a gente tem que olhar aquilo que a palavra de Deus diz, e não a circunstância ao nosso redor. Então, nós vemos aí 2 e 3, fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho, à sua vizinha, joias de prata e de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios,
também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos do servo de Faraó. O que aconteceu? Chegou a hora dele sair. E chegou o momento deles serem ressarcidos pela escravidão. Então Deus fala com eles: olha, vocês vão pedir joias emprestadas aí a suas vizinhas. O povo de Israel pediu e eles deram. Por quê? Por duas razões. Uma, porque o povo do povo egípcio, as mulheres israelitas pediram ali as joias emprestadas. Então, as mulheres egípcias, elas deram. Por quê? Por duas razões. A primeira, elas estavam doidas que o povo de Israel se mandasse dali. Como diz aqui a palavra de Deus, Moisés era grande na terra do Egito. Ou seja, os egípcios, eles do Moisés, foram 40 anos que ele viveu ali, como príncipe do Egito. Então, eles deram muitas joias. E, com isso aí, o povo de muito rico. Depois eles tiveram joias para construir o bezerro de ouro, eles tiveram joias para construir os templos, né, o tabernáculo, quando Moisés pediu. Então, o povo de Israel, eles foram 400 anos escravos, mas eles não saíram ali pobres, sem nada, não. Eles saíram levando gado, ovelhas, joias, tá? Eles saíram da escravidão, mas materialmente eles saíram com, como se diz, com alguma coisa. E no versículo 5, Deus anuncia a 10ª praga. E todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão. Por que, queridos? O primogênito, esse decreto aí, das famílias egípcias e dos animais, que não era só o primogênito, não. Então, você imagina o prejuízo que o Egito teve, porque teve a morte que havia atingido, a peste que havia atingido diretamente os animais. Certo? Teve a saraiva que caiu e matou muitos animais. O animal mais velho também ia morrer. Você vê que a riqueza dos egípcios era enorme, mas você vê que ela foi abalada economicamente. Certo? O versículo, então, Deus dá o decreto para que o primogênito vai morrer. E o primogênito, toda a sequência ali da família, cabia a ele. Então era onde Deus, olha, eu vou levar o primogênito. Aquele filho querido, esse é o meu primogênito. Tá? Depois do versículo 10, Êxodo 11:10 diz: E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que ele não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então você vê que o coração de Faraó, ele era avesso ao Deus vivo. Né? Embora ele tinha visto tanta grandeza, tanta maravilha, mas ele continuava ali com o seu coração endurecido. Milagres, a ação sobrenatural de Deus. Né? Ele viu os poderosos feitos divinos, queridos, mas o orgulho o impedia de mudar. Né? Há muitas pessoas que elas ouvem falar de Deus, ela ouve maravilhas de Deus, ela ouve, ela vê. Eu, queridos, o que me levou a converter? O que me levou a aceitar Cristo como Senhor e Salvador? Foi quando eu vi
Deus operar na minha família. Né? O estilo de vida que meu pai levava, as questões familiares, desentendimentos, bebida e traições, etc. E, de repente, eu comecei a ver a minha família se converter. Éramos no número de 10. Eu fui, talvez, o oitavo, por aí. Eu fui um dos últimos. Naquela época, eu pertencia a uma igreja onde eu era cristã, mas aquele cristão sem Cristo no centro de sua vida. Às vezes, você ganhar para Jesus aquela pessoa que acha que é cristã, às vezes é mais difícil do que aquele que está no mundo direto. Porque aquele que está no mundo, ele sabe, eu preciso converter, eu preciso de Jesus. E a Deus, mas não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele se acha, não, eu não preciso, eu não preciso. E, na verdade, a Bíblia ensina que nós precisamos receber a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então, amados, Deus operou aqueles sinais, aqueles prodígios, mas o faraó endurecia o coração. Há pessoas que muitas vezes sabem que ela precisa se render a Deus, só que ela faz o contrário. Ela endurece. Tem pessoas que muitas vezes estão ali sofrendo, a peleja está grande, a luta está grande, mas ela não dobra os seus joelhos, ela não se volta para adorar a Deus. Muito pelo contrário. É de praxe, muitas vezes a pessoa fica mais brava, com mais raiva de Deus. Ah, se Deus existe, por que está acontecendo isso com a minha vida? Né? Mas então o faraó endurecia o coração. Infelizmente, há pessoas que elas endurecem o coração para Deus. Às vezes sucede coisas na vida dela que ela, para ela ter um coração quebrantado. Ela era para ela entender, puxa, é Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de me humilhar, eu preciso de me arrepender, eu preciso deixar o mau caminho. É promessa de Deus que se eu ele vai ouvir, ele vai sarar a terra, ele vai sarar meu coração, ele vai sarar a minha vida, ele vai me mudar, ele vai me abençoar, ele vai me transformar. E muitos, às vezes, endurecem. Então, assim, queridos, era a situação do faraó. Aí no capítulo 12, antes que ocorresse a morte do filho primogênito, vem a instituição da primeira Páscoa. Quando Deus, então, ele diz aí, Êxodo, capítulo 12, falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dia do ano. Ou seja, a vida, o que Deus estava dizendo para Moisés? O que Deus estava dizendo para o povo de Israel aqui? É que a vida dos hebreus, queridos, começaria a partir desse momento. É por isso que aqui Deus fala com Moisés que esse mês, certo? Esse mês seria considerado o principal. Então, hoje, para o povo hebreu, essa data é importantíssima. Na sexta da paixão, você comemora a morte e crucificação de Cristo. Na sexta da paixão, você comemora a Páscoa, você comemora a ressurreição. Então, a Páscoa, Deus mudou o calendário do povo de Israel. Deus mudou. Olha, a Páscoa vai ser o principal dia do ano para vocês. Vai ser o princípio para vocês. Por quê, queridos? Eles vão começar uma nova vida. Queridos, a data que nós convertemos, ela é importantíssima. A minha foi 31 de dezembro de 78. Você sabe a data que você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador? Ela é importante. É o dia que nós nascemos de novo. Porque em João, Deus deixou claro, Jesus deixou claro para ali, para o príncipe da igreja chamado Nicodemo, que
nasce do Espírito é Espírito. Jesus falava com Nicodemos acerca do nascimento espiritual. O dia que você e eu aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, é o dia que nós nascemos de novo. É uma nova vida em Cristo. A Bíblia diz que o homem sem Cristo como seu Senhor e Salvador, espiritualmente ele está morto. Espiritualmente ele é morto. Tem nome de que está vivo, mas na verdade ele está morto. É preciso ele nascer de novo. Como é que ele nasce de novo? Quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem e passa a habitar nele. Então a visão dele passa a ser outra. O estilo de vida dele passa a ser outro. Ele deve andar em novidade de vida. As coisas velhas, como diz o apóstolo Paulo, já passaram. Eis que tudo se faz novo. Como diz Paulo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Olha, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. É o que Deus está anunciando aqui para aquele povo. Vai ser a principal data, vai ser o principal dia, o principal mês da vida de vocês. Deus estava limitando agora até o calendário. Então, queridos, no versículo 3 a 8, a Páscoa significa passar por cima. Ao avistar o sangue do cordeiro nas ombreiras das portas, o anjo destruidor, queridos, saltaria, isto é, passaria por cima das casas das famílias de Israel, poupando os primogênitos sem defeito de um ano. Esse cordeiro, ele tipifica Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo diz João Batista, o cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos, como nos diz no livro do Apocalipse. Esse cordeiro tinha que ser aí sem defeito, sem mácula, e o sangue dele seria derramado ali, derramado, e passaria nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte chegasse, ele saltaria aquela casa. Isso no mundo espiritual, amados, é muito importante. No mundo espiritual quer dizer que você e eu, a pessoa que crê no sacrifício de Jesus no Calvário e o recebe como Senhor e Salvador, isso tem um significado maravilhoso. Mostra que você e eu estamos marcados pelo sangue de Jesus. Eu me lembro de uma história de uma senhora que residia em São Paulo. Toda noite que ela ia rubra contra o sangue. E numa daquelas noites, entrou um assaltante na casa dela, e quando ele entrou, ele a viu coberta de sangue. E nos diz essa história verídica, esse testemunho, que aquele ladrão saiu correndo. E ali é lógico que ele teve que dizer, apavorado, não fui eu que matei, não fui eu que matei. Ele foi com os policiais até a casa da mulher. Não, eu cheguei, ela já estava morta. Quando eles adentraram na casa daquela mulher, os policiais chamaram, a mulher que estava viva. Mas que é isso? E o moço, não, eu a vi coberta de sangue. Então, quer dizer, aquele assaltante, ao entrar na casa daquela mulher, tentando fazer o mal feito, ele literalmente ele viu o corpo dela coberto de sangue. Então, queridos, no mundo espiritual, olha só, os demônios, principados, potestades, poderes das trevas, eles olham para você e eles veem a marca do sangue de Jesus na sua vida. Então, quando aquele destruidor passava e via o sangue, ele saltava. Mas o mesmo não aconteceu na casa do faraó, que acabou tendo o seu primogênito aí morto, tá? Então, entenda isso, queridos, é que o cordeiro, ele escolhido, deveria ser macho, sem defeito. O cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, não teria pecado. Tá? O sangue deveria ser espargido em prol da salvação das famílias de Israel. Louvado seja Deus. A salvação é através do sangue de Jesus. A carne do animal
serviria de alimento. Isso, toda vez que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos comemorando a Páscoa. É como Paulo diz, nós estamos trazendo à nossa memória o dia que o Senhor Jesus morreu em morte de cruz para nos salvar. Então, no capítulo 12, do versículo 5 a 9, nós vamos ver que o cordeiro, o cabrito, ele seria sem mácula. Deus dando a instrução, certo? Esse sacrifício do cordeiro, feito por cada família, deveria ser realizado antes que viesse a última praga, amados. Queridos, no versículo 11, Êxodo 12, 11, diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Então, eles tinham que fazer depressa. Queridos, Deus tem pressa em livrar e executar justiça, certo, queridos? Aqueles que clamam a Ele, por isso instruiu, já devidamente vestido, calçado e segurando o cajado na mão. Então, eles já tinham que comer, já pronto para a viagem, né? Pronto. É que nem quando a gente vai viajar, né? A gente coloca tudo no carro, se arruma, confere, e depois a gente... E muitas vezes é que a gente vai comer, né? Agora vou comer, vou tomar café, para a gente iniciar a viagem. Então, a gente come, entra no carro e vamos embora. Então, era assim, eles tinham que estar com o lombo cingido e já comendo, já com o cajado na mão, porque Deus tem pressa. Eu quero dizer que Deus tem pressa em salvar a sua vida. Deus tem pressa em mudar a sua história. Deus tem pressa em mudar a sua vida, a sua casa. Então, queridos, chega aí o momento da 10ª praga, no versículo 29, 12 e 29, a morte dos primogênitos, à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no trono, até o primogênito do cativo que estava em casa. Então morreu o filho primogênito de todos os egípcios, tanto Faraó até quem estava preso. Então, amados, o versículo 32, levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tem dito, e então até o mais tirano rei teve que reconhecer a soberania do Altíssimo e o poder dele. Aqui, irmãos, foi o faraó. Depois da morte do primogênito, ele chama Moisés vai embora. Ele chama Moisés e Arão e diz para eles, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tem dito, levai tudo que vocês têm, ide e abençoai também a mim. Olha só, agora o faraó pedia, me abençoa também. E assim aconteceu. Houve a saída do Egito, né? O versículo 38, Êxodo 12, 38 diz, e subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, uma grande quantidade de gado. Porque ao saírem, queridos, do Egito, não foi apenas só eles, não. Outros povos também os acompanharam. Ou seja, quando você sai do Egito, você não sai só. Quando você sai das garras de Faraó, quando você sai das garras de Satanás, na verdade não é só você. Eu louvo a Deus. E com a saída dela do Egito, com a saída dela da idolatria, com a saída dela, consequentemente, ela arrastou a família. Porque depois de um período de oração, de jejum, de clamor, e com isso toda a família depois, todos os 10 membros da família, vieram a aceitar Cristo como Salvador, serem batizados nas águas, 4 se tornaram pastores, missionários. Hoje, há netos também que são pastores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então, Israel, ao sair do Egito, houve outras famílias, outros povos também que nos acompanharam. É assim que Deus faz na sua vida, é assim que Deus quer fazer. Não só você, mas a sua casa. No versículo 13, nós vamos ver que os primogênitos, os filhos mais velhos, foram santificados a Deus. Falou o Senhor a Moisés: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, dos homens e de animais, porque é meu. Vamos passar a consagrar a Deus os primogênitos. O versículo 9, Êxodo 13, 9 diz: e te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em toda a boca, porquanto com a mão do Egito, louvado seja Deus, glória a Deus. Então, com a mão forte, Deus tirou o povo dele do Egito, aleluia. E assim, então, ele sai para uma nova vida. Um dia Deus tirou você do Egito. Um dia Deus você tirou do pecado. Coloque a mão no seu coração. Vamos terminar essa meia hora em oração. Querido Deus e Pai, eu te dou graças pelo dia que o Senhor fez. E hoje, meu Deus, nós estamos aqui nessa nossa meia hora de meditação na Tua palavra. Quero te agradecer porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano. Assim como o Senhor salvou, tirou o povo de Israel do Egito. Eu quero te agradecer porque um dia o Senhor tirou a mim, meus pais, a minha família, também do Egito, o Egito dos vícios, o Egito da idolatria, o Egito da mentira, o Egito de servir a deuses estranhos. Meu Deus, então eu quero te agradecer por isso. Eu quero te agradecer por isso, porque o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu, a minha casa, viesse a crer nele e não perecesse. Eu quero te agradecer pela vida dos meus pais, pela vida dos meus irmãos que são teus servos, pela primogênita na fé, ó Senhor da glória, que através da vida dela o Senhor veio resgatar toda a casa, toda a família, a mensagem de salvação entrou em nosso lar. Eu te dou graças, Santo, ser conosco, nos dando graça, paz, direcionamento da nossa vida em Cristo Jesus. Por mais que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja contigo, com toda a sua casa, em nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus. Saia do Egito em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus seja o Senhor da tua vida. Nada de Faraó. Como Deus disse como Moisés falou para Faraó, não ficará nenhuma unha no Egito. Não deixe nenhuma unha da sua vida com Satanás. Um beijo no teu coração. Amém? Bom dia mesmo.